Oi, boa tarde. Hoje eu vou explicar de forma rápida e clara como funcionam as associações em resistores, que são essenciais nos circuitos elétricos para controlar a corrente e a tensão. Mas antes de falar das associações, é importante entender o que é um resistor. O resistor é um componente que limita a passagem de corrente elétrica e a sua unidade de medida é o ohm. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a associação em série. Bom, ela funciona da seguinte forma: os resistores ficam ligados um depois do outro, como se estivessem enfileirados. Características dessa ligação são que a corrente é a mesma em todos os resistores e a resistência total é a soma das resistências individuais. E a associação em série é utilizada quando queremos aumentar a resistência total do circuito. No final do vídeo vai ter um exemplo de exercício sobre a associação em série. Agora vamos para a segunda associação, que é a associação em paralelo. E nela, os resistores ficam em ramificações, permitindo que a corrente se divida. E as principais características da associação em paralelo é que a DDP é igual em todos os resistores, e a corrente é a soma. E a resistência total fica menor do que em qualquer resistor do circuito. E essa associação, ela é utilizada quando queremos diminuir a resistência no circuito, mas permitir mais corrente. E sobre a associação em paralelo, eu também vou fazer um exercício, só que vai ter no final do vídeo. E por último, na associação mista, ela combina partes em série e partes em paralelo, só que no mesmo circuito. E para calcular o resistor equivalente, dividimos o circuito por algumas etapas. Bom, primeiro identificamos quais resistores estão paralelos, depois calculamos a resistência equivalente desse trecho com a fórmula 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido pela resistência 1 mais 1 dividido pela resistência 2. Depois, somamos com os resistores que estão em série com a resistência equivalente paralela, para que sobre só uma resistência equivalente no final. Bom, e agora eu vou dar alguns exemplos de como elas aparecem no nosso dia a dia. No cotidiano, normalmente, a iluminação das casas é em paralelo, por isso, uma lâmpada pode queimar sem apagar as outras. Já os aparelhos eletrônicos usam mais associação mista, porque eles precisam controlar diferentes tensões e correntes ao mesmo tempo. Bom, e para finalizar, nas associações em série, as resistências somam. Nas associações em paralelo, a resistência total diminui. E na mista, combinamos os dois tipos. E entender essas associações é fundamental para entender qualquer circuito elétrico. Bom, esse foi o vídeo. Agora eu vou mostrar os exercícios das associações em série e mista. Bom, vamos para a associação de resistores, o exercício. Eu escolhi a associação em série para fazer o primeiro exercício. E aqui nós temos 3 resistores associados em série, com valores do resistor 1, ele é 1 ohm, o resistor 2, ele é 2 ohms, e o resistor 3, ele é 3 ohms. Pela associação, passa uma corrente elétrica de 12 volts e ela passará igual pelos 3 resistores. E para fazer a resistência equivalente, a fórmula é resistência equivalente 1 mais resistência equivalente 2 mais resistência equivalente 3, que serão a soma dessas 3, ficando então a resistência equivalente igual a 6 ohms. Bom, e para descobrir a corrente elétrica que passará em cada resistor, aplique a fórmula U é igual a R vezes I. O U é a minha corrente elétrica total que passa pelo circuito, e o 6 é a minha resistência equivalente, vezes o I. Fazendo a conta, temos que dividir o 12 por 6, que dará 2 amperes. E o resultado da corrente total ficará 2. Então, passará 2 amperes por cada resistor. E para saber a tensão que passa em cada um para passar uma corrente de 2 amperes, temos aqui como exemplo, no primeiro ohm, eu preciso de 2 volts, que é a corrente elétrica. Então, o I representa a corrente elétrica e o R representa os ohms, que é a resistência. E fazendo essa mesma conta para todos os resistores, você vai achar a tensão que passa em cada um deles. Então, no resistor 1 passa 2 volts, no resistor 2 passa 4 volts e no resistor 3 passam 6 volts. Bom, e nesse exercício
de associação em paralelo, eu vou calcular a corrente em cada resistor, a corrente total e a resistência equivalente. Bom, primeiro, para calcular a corrente em R1, é preciso utilizar a fórmula U é igual a R vezes I, e a tensão em resistores paralelos é a mesma em todos os resistores, que no caso é 24 volts. Bom, para R1, a corrente 1 é igual a tensão dividida pelo resistor 1, que é igual a 24 volts, dividido por 6, que é igual a 4 amperes. Para R2, a corrente 2 é igual a tensão dividida pelo resistor 2, que é igual a 24 volts, que dividido por 3 ohms ficam 8 amperes. E por último, para R3, a corrente 3 é igual a tensão dividida pelo resistor 3, que é igual a 24 volts, que dividido por 8 ohms ficam 3 amperes. Então, a corrente R1 ficou 4 amperes, a corrente R2, 8 amperes e a corrente R3, 3 amperes. E para calcular agora a corrente nessa associação, a corrente total é a soma das correntes em cada um dos ramos. Então, a corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, ficando então 4 amperes, 8 amperes e 3 amperes, que no total ficam 15 amperes. E por último, para calcular a resistência equivalente, a fórmula e resistência equivalente é igual à tensão dividida pela corrente total, que é igual a 24 volts dividido por 15 amperes, resultando em 1,6 ohms de resistência equivalente. Bom, esse foi o trabalho, espero que você tenha gostado.